Se liga nesse vídeo que eu vou falar 10 dicas para você alcançar seu melhor tempo no Ironman e em qualquer prova de triatlon de longa distância. Fala galera do Nada Pedale Corre! As provas de triatlon de longa distância como o Ironman são muito exigentes, tanto do físico como da parte psicológica do atleta, mas se você não errar a mão nos treinos e fizer a coisa certa, você tem tudo para se dar muito bem. E chegar no auge do seu condicionamento no dia da prova-alvo é bem simples no papel, basta fazer tudo certo e pronto. Mas na prática requer um misto de sorte para tudo que foi planejado dar certo ao longo do ciclo e autoconhecimento para fazer um polimento correto. Quando a gente treina para um Ironman, eu acredito que fazer muitas provas durante a preparação não é muito legal se você está quase todo final de semana fazendo alguma prova. Você não tem tempo para se recuperar dos treinos e das provas e isso pode comprometer seu desempenho lá no dia do seu Ironman. Fazer provas durante a preparação com intensidades variadas é bom para você fazer testes em relação à sua transição, equipamento, roupa, até mesmo do suplemento que você vai usar, mas isso tudo precisa ser bem pensado para não estragar o teu ciclo de treinamento. Pois para toda prova que você participe é necessário um tempo de recuperação. Fazer um monte de provas curtas vai te deixar bom em provas curtas, mas não necessariamente afiado para um Ironman. A gente não pode esquecer que são intensidades e volumes diferentes, tanto na prova como nos treinos que você vai estar fazendo. Se você curte fazer muitas provas, eu recomendaria você fazer uma ou duas provas na distância olímpica, sem fazer polimento para elas, e colocar um 70.3 umas 6 semanas, até umas 6 semanas antes da tua prova-alvo. 6 semanas é um bom tempo antes para você se recuperar bem e por ser mais específico e perto das características da sua prova, vai te ajudar a ter uma dimensão de como está a tua preparação e você vai ter tempo para fazer ajustes caso seja necessário você está ajeitando alguma coisa aí dentro do que você está fazendo de treino. Pedalar em grupo é bom, é divertido, sempre é uma zoeira maneira, no final tem aquela resenha, mas se você vai fazer um Ironman não adianta, você precisa estar adaptado a ficar com a cara no vento ali, sozinho, olhando para frente. Quando você está pedalando em grupo, sempre tem muito vácuo, e se você não pretende ser um vaqueiro na prova, isso é muito importante deixar claro aqui, vácuo é proibido no Ironman, você precisa saber pedalar sozinho para poder se conhecer melhor em relação à sua velocidade, potência e percepção de esforço também. Normalmente o ritmo do grupo é mais forte do que você sustentaria nos 180 se estivesse pedalando sozinho. Então pedalar em grupo às vezes nos engana sobre como está o nosso condicionamento físico. Eu não posso deixar de mencionar o risco de acidente que pode acontecer. Se você pedala em grupo usando uma bike de contrarrelógio, que não é uma bike com boa manobrabilidade e não é fácil acionar o freio se você estiver clipado, você vai estar se expondo a um risco de acidente, colocando seus amigos também em risco. Então, caso você vá pedalar em grupo, eu recomendaria para você se manter fora do clipe e não ande colado com o cara que está aí na tua frente. Isso é muito perigoso, não existe tempo de reação para frear caso aconteça alguma coisa. Existe também a parte boa de pedalar em grupo e pode ser muito produtivo, como no caso de você estar precisando trabalhar um ritmo um pouco mais forte, buscando um maior desenvolvimento no pedal, por exemplo. Não pode ser uma constante na tua rotina de treinos, mas é algo que dá para se fazer eventualmente. E infelizmente treinar para um triatlon vai exigir que você, algumas vezes, abra mão do elemento social do treino e treinar sozinho. Eu não estou falando para você sair por aí pedalando sozinho. Existem muitos riscos quando a gente está pedalando sozinho, acidentes, assalto, enfim. Mas em um pequeno grupo, com todos os ritmos sendo semelhantes ali, para manter um padrão do treino, e também você tentar manter uma distância segura entre os colegas que estão à frente ou atrás de você pedalando nesse pequeno grupo. Não tem como falar de triatlon, prova de longa distância e de longa duração sem falar em nutrição. A nutrição é muito importante no treino e na prova, e eu sempre volto nisso porque a gente fala e no dia da prova o cara vai lá e faz tudo errado na prova e nos treinos também. Na manhã da prova você precisa ingerir um mínimo de calorias para conseguir dar conta do teu metabolismo e o que vem pela frente, que é o início da tua prova. Por falta de nutrição, muita gente começa a bater motor por volta das 8, 9 horas de prova. Você já deve ter visto lá no final do ciclismo
que muita gente começa a desacelerar e na maratona a galera já começa andando e vai assim até o final praticamente. Uma boa explicação para isso é que o atleta ficou sem energia, literalmente acabou a gasolina do cara e muitas vezes não é falta de condicionamento também, mas sem energia você não tem como manter ritmo algum, então acaba reduzindo bruscamente ali a potência na bike, não tem mais força para manter o ritmo e quando desce da bicicleta não consegue correr a maratona. Às vezes o atleta não fez um bom café da manhã e durante a prova se perdeu ali no controle de tempo, do consumo dos suplementos, errou completamente na hidratação e na nutrição. Isso pode acontecer com qualquer um e não é só por falta de atenção. Às vezes o suprimento do cara perdeu ali na transição ou quando passou em alguma ponte e caiu tudo. Então para você não passar por esse aperto, vale a pena levar 1 ou 2 géis a mais presos na bike como reserva. E uma boa estratégia é treinar a alimentação que você vai fazer lá no dia da prova, desde o café da manhã até o que você vai consumir durante a prova. Para conseguir fazer essa adaptação, você começa a comer o café da manhã antes dos teus treinos longos. Vai fazer um longão de bike, corrida, toma o café da manhã na quantidade e tempo antes de começar o treino, da mesma maneira que você pretende fazer lá na prova. E também consumir durante o treino o que você vai consumir lá no dia da prova. Os mesmos géis, os mesmos hidrotônicos, Gatorade, seja lá o que for que você for beber e comer. Da mesma forma que a gente treina a potência, o ritmo, a velocidade, a gente também precisa treinar nosso estômago a receber a quantidade de nutrientes para nos manter firme durante toda a prova. Não vai dar certo você chegar no dia da prova, querer colocar em prática aquilo que você não treinou. Então, da mesma forma que você não vai conseguir correr mais rápido do que você treinou, você também não vai conseguir comer mais do que você treinou durante o teu ciclo de preparação. Uma outra coisa muito importante, o apoio de nutricionista é essencial e você conseguindo fazer uma boa alimentação durante a prova, você vai conseguir manter o ritmo, a potência, enquanto os outros vão estar ali andando e lutando para se manter em pé. Então, galera, a nutrição, como sempre falo, é muito importante na preparação e na realização da prova. Hoje em dia é muito fácil conseguir informação sobre tudo de triatlon. Tem até inteligência artificial criando plano de treinamento aí, se você fuçar aí na internet. Mas é muito bom ter um treinador de triatlon com experiência em provas de longa distância. E isso vai te ajudar muito na organização do teu treinamento. Ter alguém com conhecimento para analisar e avaliar a sua evolução, os resultados do seu treinamento é fundamental. Além disso, ter a obrigação de prestar contas para alguém é um elemento psicológico que gera grande motivação para muita gente. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. O simples fato de saber que vai ter alguém perguntando sobre o treino, saber que alguém vai olhar o treino, já ajuda a manter a disciplina em um patamar mais elevado aí da galera que está treinando. E se você precisar de ajuda com o seu planejamento, basta mandar uma mensagem por e-mail que está aqui na descrição do vídeo e vamos conversar um pouco mais sobre isso ou me procurar nas redes sociais também. O polimento faz toda a diferença na prova e na maioria dos casos é o diferencial entre uma boa performance ou um fracasso. Para quem não sabe o que é polimento, é o nome dado à fase final do ciclo de treinamento, seja ele triatlon de longa distância, sprint, olímpico, corrida de 5 km, maratona, enfim, qualquer prova a gente faz um polimento antes da prova. E o polimento sendo aquele momento imediatamente antes da prova, é o momento onde a gente reduz o volume de treinos para poder chegar descansado na prova na melhor forma. Se você tiver alguma dúvida sobre como podemos controlar isso, vale a pena dar uma olhada nessa série de vídeos que eu estou deixando aqui no card sobre TrainPeaks, que é uma ferramenta que a gente usa para estar controlando as intensidades e volumes dos treinos. Mas voltando aqui a falar do polimento, da mesma forma que vamos treinando e nos adaptando ao aumento do volume, intensidade, a gente também precisa saber como que a gente vai retirar esse volume antes da prova. E infelizmente não existe uma fórmula mágica e rígida com a medida certa em semanas ou dias antes da prova que você deve começar a fazer seu polimento. Isso vai depender muito do condicionamento de cada atleta, características individuais e o tipo de prova que você vai fazer. Então, por exemplo, o atleta A pode precisar de apenas uma semana, enquanto o atleta B precisa de 15 dias de polimento. E na real a gente tem de fazer tentativas ao longo dos meses de treino
para poder achar o ponto certo do polimento, aquele tempo antes da prova que a gente começa a reduzir o volume sem deixar você ficar mole. Por isso que no polimento você reduz o volume do treino, mas mantém a intensidade. Se o polimento for muito longo, você vai ter uma sensação de moleza, preguiça, mas se for curto demais, você vai chegar na largada com a sensação de cansaço. E em ambos os casos você não vai conseguir obter a tua melhor performance. Você vai saber que o polimento deu certo se chegar no dia da prova com uma sensação de descanso, mas muito energizado, muito ligado, aquela vontade ali de... quando tocar a sirene você vai sair a 1000 por hora e vai se sentir bem competindo. Uma dúvida comum para muito atleta na distância Ironman é em relação aos volumes de treino de corrida. E isso não é só para quem está iniciando agora no esporte, mas também para muita gente que já fez vários Irons e segue cometendo esse erro. Apesar da prova terminar com uma maratona, durante o treinamento para o Ironman, as corridas longas não precisam passar dos 30 km. Você vai desenvolver uma grande capacidade aeróbica nadando, com o pedal. Então, portanto, eu não vejo muito sentido fazer muitos treinos longos nessa distância. E mesmo quem tem alguma experiência, eu não vejo necessidade de passar dos 32, 35 km. Isso para a galera que não é alto rendimento, alto desempenho ou profissional. Agora, no caso dos atletas profissionais e alguns atletas amadores com alto rendimento, esses caras possuem um enorme lastro em volume e uma boa velocidade para dar conta de correr vários longões de 30, 35 km. Esses caras conseguem correr facilmente os 35 em menos de 3 horas, enquanto um amador lento ou iniciante vai levar mais de 4 horas às vezes para fazer essa mesma distância em um ritmo moderado. E é aqui que está o problema do atleta lento ou iniciante. Então, dependendo do teu nível de condicionamento, você vai precisar de quase uma semana para estar se recuperando de um longão desse. E isso pode se tornar um problema na organização dos teus treinos seguintes. Os treinos longos de corrida durante o treinamento do Ironman expõem o atleta, principalmente os mais lentos, a um risco maior de lesão e, nos casos mais graves, até overtraining. Isso acontece porque o aumento do volume e o tempo necessário para cobrir essas distâncias que eu falei antes, o cara mais lento ele vai ficar mais tempo correndo, aumentando muito o desgaste. É muito tempo fazendo a mesma atividade. E corrida é muito mais desgastante do que, por exemplo, o pedal. Muita gente erra a mão no treino de corrida para o Ironman por querer treinar a corrida, que no caso do Ironman vai ser uma maratona, como se fosse um maratonista. E isso acontece até com quem já tem alguma experiência, já fez alguns Ironmans, mas está treinando por conta própria, sem uma orientação adequada para a distância. O erro é que, como também treinamos bike e muito treino de bike, a gente acaba tendo um elevado acúmulo de fadiga nas pernas, e pernas cansadas não fazem força, não adianta. Você faz força com as pernas tanto para pedalar os 180 quanto para correr a maratona, e as corridas longas acumulam muita fadiga. Leão de treino não ganha prova, já dizia o ditado. Acho que todo mundo conhece essa expressão, eu tenho um amigo que é assim. Leão de treino é o cara que todo treino com ele é forte, ele vai forte, forte, forte. Mas na prova sempre tem um problema e ele não consegue render igual. Você não precisa e nem deve tentar ser o super rápido em todos os treinos. Sua velocidade não é o mais importante durante os treinos, esquece isso. O que você precisa é saber seu ritmo, velocidade ou potência se estão de acordo com o que você busca fazer na prova. Velocidade é ótimo, dá uma sensação de poder muito boa, muito legal, mas a sua preocupação deve ser se você está treinando dentro das zonas corretas, dentro do que é necessário para o teu desenvolvimento. E isso deve ser uma preocupação nas 3 modalidades. Tá treinando dentro da intensidade correta em cada sessão de treino é o que vai alavancar o teu desenvolvimento, que é o que você precisa para ter a sua melhor performance lá na prova do teu Ironman. Muita gente gosta de fazer treinos grandes como uma maneira de fazer testes para a prova. Isso é bom e ajuda bastante a avaliar seu condicionamento diante do ritmo de prova que você está planejando e testar a hidratação, nutrição que vai ser usada lá na prova. Dá para saber se vai ser suficiente, se você vai dar conta de consumir sem passar mal. E também aproveitar para testar equipamentos como a roupa, o tênis, coisas do tipo. Quando eu falo treinos grandes, são pedais de 150 km com corrida de 15, 20 km em seguida, que é para te colocar à prova mesmo e saber como as coisas estão funcionando na tua rotina de treinos. Essas sessões são bem exigentes
e você deve fazer no máximo até 8, 10 semanas antes da prova. Não é para tentar ser herói toda semana, e eu recomendo esse tipo de sessão de treino para o caso de você não ter, por exemplo, um 70.3 que encaixa ali até umas 6 semanas antes da prova. Isso seria o ideal. Por serem sessões de treino muito longas, você precisa ter cuidado também para planejar esses treinos para poder ter tempo suficiente para se recuperar e não correr o risco de chegar no dia da prova esgotado por causa de excesso de treinos. Se você quer ir mais rápido no Ironman, bata as pernas. Você precisa saber usar as pernas na natação. Esse papo de que não bate perna é furada. Guardar as pernas para bike, para maratona é importante, mas não bater perna não vai te ajudar em nada. Bater perna na natação ajuda na flutuação, principalmente em provas sem wetsuit, aquela roupa de borracha. Mas é muito provável que, se você for fazer um Ironman aqui no Brasil, você vai fazer um Ironman com a roupa de borracha, que é em Florianópolis, a água é gelada. Mas estando com a roupa de borracha, você não precisa bater as pernas como um nadador. Mas é importante ainda assim bater as pernas. Uma dica importante é que quando você estiver chegando na praia, faltando ali uns 100 metros para a areia, é interessante você aumentar um pouco a frequência de pernada. Quando você bate perna, aumenta a frequência de pernada, você aumenta o fluxo de sangue para os músculos das pernas. Isso vai ajudar você a equilibrar o sangue em todo o teu corpo, evitando aquela tontura, aquele teto preto quando a gente levanta rápido. Acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez e alguns já até caíram de cara no chão quando levantaram. Fazendo isso, você vai conseguir correr melhor na transição e vai ser mais fácil a mudança para o ciclismo. Isso é muito fácil de treinar, não tem dificuldade nenhuma. Não importa se você treina na praia ou em uma piscina. Se você tiver uma praia, você pode fazer uma chegada na areia e se levantar rápido da água e sair correndo por alguns metros. Já na piscina, quando chegar na borda, você sai da piscina e dá uma volta correndo em torno da piscina, mas tem cuidado quando for fazer isso na piscina para evitar um acidente. E se não for seguro para você correr em volta, você pode fazer alguma coisa diferente, tipo ficar correndo no mesmo lugar ou fazer polichinelos ali por 1 minuto, isso já vai ajudar bastante. A progressão e sua evolução não vão acontecer se você apenas treinar mais e mais e mais e mais sempre. Isso até pode funcionar no curto prazo, mas para o ganho de desempenho no longo prazo, isso não vai ajudar você a ficar mais rápido. Eu sei que pode ser a conclusão mais óbvia como sendo o melhor a fazer, treinar mais e sempre mais forte, adicionando mais treinos, maior volume, mais esforço e mais velocidade, mas muita gente pensa que por ter corrido 10 km, agora então é só correr 12 e na próxima é só correr mais rápido e ir aumentando a distância, ir aumentando a velocidade e o mesmo extrapola para bike e para natação. Essa é uma lógica errada, acreditar que existe uma relação direta entre volume e intensidade com ganho de performance. Existe uns poréns aí no meio. Para uma adequada progressão, tu precisa de uma combinação entre o seu tempo de treino e tempo suficiente de recuperação para o estímulo que foi aplicado no treino. Não adianta só treinar mais e mais e ficar cada vez mais cansado. Você precisa conseguir manter o ritmo por mais tempo, completar com qualidade as sessões de treino ao longo de todo o ciclo e principalmente nas últimas 6 semanas antes da prova, você tem de estar conseguindo realizar bem o máximo de treinos que estiverem programados aí. É isso que vai te dar uma segurança para a prova. Porque essas últimas 6 semanas eu considero as semanas mais críticas antes da prova. É nesse ponto que a gente vai ter uma real noção do que você vai ser capaz de fazer lá no dia. E claro que não é só manter o treino em dia, precisa manter uma boa alimentação, hidratação, treino de força que muita gente negligencia, o sono que muita gente também negligencia. O sono é recuperador, esse conjunto de coisas é que vai ser a chave da tua preparação. Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que na linha de chegada você vai parar o relógio marcando seu melhor tempo. Se você gostou do vídeo, clica no joinha e aproveita para dar uma olhada nesses vídeos que eu falo um pouco mais sobre rotina de treinos para o Ironman. Galera, muito obrigado, vídeo longo, mas um forte abraço e valeu!